No livro O que há de errado com o mundo, do G.K. Chesterton, logo no seu primeiro texto, ele conclui dizendo que o que há de errado com o mundo é que nós não sabemos o que é o certo. Nesse momento, o Chesterton está falando de que é impossível você conseguir decidir qual é a ação política a se tomar. No texto, por exemplo, ele já deixa claro toda a confusão entre os parlamentares e toda a discussão pública dentro da Inglaterra se deve ao fato de que os critérios, as premissas, são múltiplas, então as pessoas não trabalham com os mesmos referenciais. E isso vem ao nível de que as pessoas não sabem, por exemplo, como descrever o problema com exatidão, seja lá qual for o fenômeno, né? Por exemplo, da pobreza, da prostituição, o problema dos padres na Inglaterra, seja lá o que for, ou mesmo no Brasil, os tantos problemas que nós não temos condição de descrevê-los com exatidão. E isso já é a primeira etapa do problema. A segunda etapa do problema é que nós não somos capazes de produzir uma hierarquia de valores ou de conceitos que nos vão permitir determinar o que é mais importante, o que é menos importante, o que seria, por exemplo, um problema e o que seria uma solução. Em um determinado momento do texto, Chesterton vai falar que alguns de nós propõem soluções que são considerados males ainda piores pelos outros do outro lado da mesa de debates, né, por seus opositores. Esse, a meu ver, é uma descrição muito clara do problema que se vê hoje nos ranks, nas fileiras daqueles que se opõem à esquerda no Brasil ou ao progressismo, sejam eles reacionários, sejam eles conservadores, sejam eles de direita, que assim se autonomeiam. Há uma queixa, especialmente aqui em Pernambuco, há uma queixa muito forte por parte de alguns membros, de algumas pessoas, de que os membros da direita ou os membros conservadores são muito aversos ao conhecimento. Isso não é só dizer que são aversos à leitura. Veja, uma coisa muito característica do nosso tempo hoje é a estupidificação das massas. E nós fomos educados nesse cenário, em que nós reagimos pelas aparências, nós reagimos pelas emoções e não pelas ideias. E não é somente pelas ideias, é que as ideias que você tem, elas são confirmadas por elementos da sua realidade e não são confirmadas por um sentimento que você tem. Eu me lembro de um comediante que recentemente, na entrega de um prêmio do cinema, disse: só porque você está muito indignado, isso não significa que você está certo. Então, só porque você tem ali um sentimento forte dentro de você, talvez de ódio, de desprezo pela esquerda, isso não significa que você está certo em tomar aquela posição em favor da direita. Não há a menor sensibilidade, não há a menor sensatez em ser de direita quando você só é porque você vai parecer legal, você vai parecer um cara responsável, de onde você está preocupado com a sua imagem, ou porque você está dando uma vazão a um sentimento de revanchismo, a um desejo mimético de vingança, ou seja lá o que for. Então nós, conservadores ou de direita, as pessoas que nesse momento acreditam que devem lutar contra a esquerda, é muito premente que comecem a estudar e comecem a estudar de tudo. Óbvio que você vai ter que começar por algum ponto, por alguma coisa. Mas que estejam, não é só política que você tem que estudar. O que nós todos precisamos é como conhecer melhor o mundo em que habitamos, a nossa realidade enquanto ser humano. Por exemplo, uma figura para mim que me chama muito a atenção nessa capacidade de chegar a conclusões políticas a partir do conhecimento que tem é o Peterson, Jordan Peterson, né, professor de psicologia na Universidade de Toronto, que, tendo um conhecimento muito profundo e muito amplo de muitas coisas, consegue chegar a conclusões muito interessantes no campo político, sendo ele uma pessoa de um background, de um histórico de esquerda, e hoje se posiciona cada vez mais como um conservador, cada vez mais como um cristão, e quem diria, uma espécie de proto-católico. Então é preciso que nós tomemos consciência de que as divisões que ocorrem no seio dos conservadores, no seio da direita no Brasil, e a apatia dos conservadores e dos elementos de direita em Pernambuco está grandemente ligada à nossa estupidez, à nossa burrice. Então, se nós não começarmos a abrir os livros, a
desenvolver, alimentar o nosso intelecto, não será possível produzir um plano. Você quer se queixar, você quer chegar ali na frente, né, na beira-mar de Boa Viagem, você quer chegar diante do quartel, diante do Palácio do Governo e você quer protestar. Isso aí é a atitude de uma criança que esperneia porque lhe tiraram a chupeta. Não é possível ter um plano de ação político, uma organização política, se nós não tivermos uma consciência, né, se nós não tivermos um intelecto que forme um plano muito inteligente, ou seja, já que eu quero fins específicos, eu preciso entender quais são os meios adequados para se obter aquele fim com base também nos nossos, com base nos nossos valores, porque não é aqui o caso de justificar os meios através dos fins, né? Mas é o caso de ter os critérios de decisão que sejam moralmente acertados e, ao mesmo tempo, que a comunidade de pessoas que desejam participar dessa atividade política possam comungar desses mesmos valores. Esse não é um trabalho simples. Portanto, nós precisamos tomar consciência de que hoje é muito premente, que o nosso estudo ou as discussões, que é uma etapa do estudo, sejam cada vez mais levadas a sério no nosso cenário político, ainda mais quando sombras vão se tornando cada vez mais escuras sobre a nossa liberdade no Brasil. Ok? Pensem sobre isso e compartilhem esse vídeo.